pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando a gente lê este texto, a primeira impressão, pelo menos a primeira impressão que eu tive, é de uma palavra muito dura, de uma palavra de falar sobre destruição. Mas só que antes dessa palavra será destruído, existe uma outra palavra, depois de muita repreensão. Então, este texto pode até parecer ser um pouco pesado, mas a gente volta no início dele e vê que Deus tem muita paciência conosco, que Deus ele repreende por várias vezes, ele alerta por várias vezes, ele corrige por várias vezes. Então, essa dureza deste texto, ela é transformada quando a gente vê as inúmeras chances que Deus nos dá de corrigir os nossos erros, de arrependermos dos nossos pecados. E eu quero ler aqui para vocês o que eu anotei. A palavra de Deus para mim tem total valor, independente se é no Novo ou no Velho Testamento, porque tem muitas pessoas que às vezes elas anulam o Velho Testamento e falam que só o Novo Testamento é válido, porque é só depois que Jesus morreu por nós, que hoje nós vivemos debaixo da graça. Sim, nós vivemos debaixo da graça, mas nós temos também que acatar as leis do Senhor. Nós não vivemos sob o jugo da lei, sobre o peso da lei, mas nós temos que obedecer às leis que o Senhor determinou para nós. Sou consciente que vivo debaixo da graça, que o sangue de Jesus, derramado com muita dor e sofrimento, é que me livrou do fardo tão pesado da lei que me era imposta. Só que eu não posso esquecer que Deus não mudou a sua forma de ser Deus. Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Então Deus ele não mudou a sua maneira de ser Deus, a sua maneira de governar, a sua maneira de ser Senhor. Ele não mudou. Ele teve uma atitude, uma iniciativa de me amar primeiro, mas ele não vive de um amor platônico. Ele me ama incondicionalmente, até ele ser revelado a mim. A partir do momento que o amor de Deus é revelado ao meu coração, que eu passo agora a saber quem Ele é, a saber o que é esse amor, a coisa muda de figura. É como se antes eu fosse uma criança inocente e meus pais se responsabilizassem pelos meus atos. Mas, ao me tornar adulta, amadurecer, perder a inocência, sair da casa dos meus pais para viver a minha vida da minha maneira, eu passo a ser responsável pelos meus atos. Todos os pais são responsáveis pelos filhos. Então, um exemplo, se eu tenho uma criança e eu vou à casa de alguém com essa criança e eu chegar lá, essa criança ela faz alguma arte, ela faz alguma peraltice, ela quebra alguma coisa, quem é o responsável? Sou eu, porque a criança é inocente, ela está debaixo do meu cuidado. Então, assim também, quando a gente não conhece o amor de Deus, quando não é revelado a gente a graça de Deus, aquilo que a gente faz na inocência. Aquilo que a gente faz, a palavra de Deus fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, quer dizer, o tempo de que nós não conhecíamos o amor dele. Mas a partir de que nós passamos a conhecer o amor de Deus, que é revelado a nós, então nós somos responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelos erros, responsáveis pelos pecados cometidos. Então nós temos que nos reconciliar com Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados. E assim também, quando eu chego na fase adulta, os meus pais já não são mais responsáveis pelos meus atos. Se eu for à casa de alguém, se eu quebrar alguma coisa, se eu fizer alguma coisa errada, sou eu que tenho que me retratar. Então, falo o seguinte, então quando eu fico adulta, os meus pais jamais deixarão de ser os meus pais. Deus não deixa de ser Deus, por eu conhecer a graça dele. Os meus pais também não vão deixar de ser meus pais depois que eu me tornar adulta. Mas as minhas ações, elas já são responsabilidades minhas.
Então, quando eu vou viver a minha própria maneira, quando eu vou viver independente, eu carrego comigo a responsabilidade dos meus atos, das minhas ações. Então, os meus pais, eles esperam que eu siga pelo caminho que eles me ensinaram, que eu acate os conselhos que eles me deram e que eu não me perca dos meus princípios e valores, só porque agora sou adulta e independente. Então, quando os pais eles ensinam, quando eles dão aquela base, eles esperam que os filhos acatem aquilo, porque os pais ensinam o que eles sabem de bom. Eles não vão ensinar coisas erradas. Então, com Deus funciona exatamente assim. Ele ama, Ele cuida, Ele ensina, mas Ele espera obediência e temor para com Ele. Pois Ele é amor e tem compromisso com os que se comprometem com Ele. A repreensão de Deus não é uma única vez. Está escrito na Bíblia que são muitas. Ele tem paciência e esperança comigo. Ele me dá inúmeras chances de conserto. Eu necessito ser uma pessoa obediente às repreensões de Deus em relação aos erros que eu cometer, aos pecados que eu praticar. Pai querido, que eu possa realmente te ver como Pai, que me ama, que tem responsabilidade e compromisso comigo, que cuida de cada detalhe para que tudo saia perfeitamente bem comigo. Mas tu também esperas obediência da minha parte, que eu seja temente a ti e que o meu coração seja inclinado a querer as coisas relacionadas ao reino do céu. Eu peço que todos os dias venham derramar porção da tua graça, misericórdia sobre a minha vida, que eu possa permanecer nos teus caminhos e acatar a tua repreensão todas as vezes que vieres a me repreender. Então, ao mesmo tempo que a gente, quando lê este texto, a gente sente um peso, depois quando a gente entende ele, a gente sente também que o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O cuidado, porque Deus, ele repreende inúmeras vezes. Ele dá inúmeras chances de conserto, inúmeras chances de arrependimento. Então, ele não vem de uma vez e dá aquela lapada. Primeiro, ele ensina, primeiro, ele se revela, ensina, repreende inúmeras vezes, inúmeras chances ele dá. Não sei se na infância de vocês foi assim, se os pais de vocês faziam assim, falavam uma vez, duas vezes, três vezes, para depois ir lá dar uma chinelada, para depois ir lá dar um tapa. Então, não era aquele que já chegava e já batia sem avisar. Já dava uma chinelada e a criança nem sabia o porquê que estava sendo disciplinada, né? Primeiro conversa, né, com a criança, fala do erro primeiro, senta, conversa, faz ela entender o erro para depois vir a disciplina. E Deus, ele é assim conosco. Ele nos avisa, ele nos ensina para depois nos corrigir, para depois vir a correção. Então, que com este texto a gente venha aprender que Deus, ele é Deus de amor, ele é Pai, ele é Deus de misericórdia, ele é Deus que dá chance, que dá inúmeras chances de consertos. E que a gente veja exatamente da forma que eu falei aqui, de sermos crianças, dos pais serem responsáveis por nós. E quando na fase adulta, nós já somos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos atos, mas os nossos pais, eles nos ensinaram o que é certo e o que é errado. Enquanto a gente não tinha consciência, enquanto a gente era inocente, eles se responsabilizavam pelos nossos atos. Mas depois que nós tomamos as rédeas das nossas vidas, que tornamos adultos conscientes do que estamos fazendo, nós somos responsáveis por cada ato nosso, por cada erro que nós cometemos, nós temos a consequência de arcar com elas. E assim também é quando a gente não conhece o amor de Deus, quando o amor de Deus não é revelado a nós, o Senhor, ele se responsabiliza por nós. Mas quando nós temos consciência de quem é Deus, quando Jesus é revelado a nós, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Viver debaixo da graça é obediência,
é temor do Senhor. E a gente não pode achar que porque nós estamos vivendo debaixo da graça, nós podemos viver uma vida desenfreada. Nós podemos cometer erros atrás de erros sem conserto, porque o Senhor, Ele espera que a gente acate a repreensão dEle, acate a correção dEle e coloque as nossas vidas nos trilhos, coloque as nossas vidas nos eixos. Então, é este texto que eu tenho para compartilhar com vocês e eu espero que ele possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, possa trazer clareza, que o Espírito Santo venha falar aos corações de vocês, trazer clareza e que vocês também possam compartilhar este vídeo com outras pessoas. E peço também para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.